Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa 11ª aula da disciplina de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar o gênero fábula. Então, o que é o gênero fábula? O gênero fábula é um texto narrativo de curta extensão, ou seja, é um texto que conta uma história envolvendo personagens que estão em um determinado local e um determinado tempo. Então, a fábula é um texto narrativo de curta extensão, ou seja, não é um texto longo, é um texto breve, é um texto pequeno. Uma das principais características da fábula é a personificação, ou seja, na fábula, os animais, objetos inanimados como cadeira, mesa, objetos, né? Eles possuem vida, ou seja, eles possuem características humanas. Eles andam, eles trabalham, eles comem, eles falam, eles possuem sentimento. Essa é uma das principais características da fábula. A fábula sempre vai contar uma história de curta extensão envolvendo animais, objetos inanimados que possuem características humanas e, no final, ela vai repassar um ensinamento. Ou seja, ela vai passar um ensinamento, um conhecimento, um saber. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as características do gênero fábula. A primeira característica da fábula, que eu já mencionei anteriormente, é que as fábulas elas são narrativas curtas, ou seja, são histórias que envolvem personagens que estão em um determinado local, que estão em um determinado tempo, mas essa história ela não é longa. Pelo contrário, é uma história curta, ou seja, ela possui poucos parágrafos e poucas personagens. Outra característica da fábula é que as fábulas são histórias fictícias, ou seja, são histórias imaginárias, não reais, algo que não aconteceu. E o objetivo da fábula? Qual é o objetivo da fábula? Em aulas anteriores, nós mencionamos que todos os textos sempre têm um objetivo. Ou seja, quando o autor de um texto produz um texto, ele não produz do nada, mas ele tem uma intenção, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Então, todos os textos sempre têm um propósito, sempre têm um objetivo. Pode ser o objetivo de convencer, pode ser o objetivo de passar uma informação, fazer uma reclamação, fazer um protesto, incentivar, estimular. No que diz respeito à fábula, o objetivo da fábula é sempre passar um ensinamento. Ou seja, a fábula é um gênero que ela tem o objetivo de instruir, ou seja, passar uma mensagem que vai trazer um conhecimento, que vai trazer um saber. Ou seja, a fábula sempre vai passar um ensinamento. E como é que isso acontece? É justamente através da moral da história. No final de toda a fábula, sempre vai haver uma partezinha separada do texto em que vai ser destacado moral da história. É justamente nessa moral da história em que a fábula vai repassar um ensinamento para o seu leitor. Outras características da fábula. Posso dizer que a principal característica do gênero fábula é a personificação. E o que é a personificação? Eu já falei um pouco anteriormente. A personificação é quando animais e objetos inanimados, seres irracionais, assumem características humanas, ou seja, passam a ter vida. Na fábula, animais, objetos como cadeiras, mesas, machados, pedras, possuem vida, ou seja, eles falam, eles trabalham, eles andam, eles gesticulam, eles têm sentimentos, eles têm virtudes e eles têm defeitos. Isso se chama personificação. É quando algo que não possui vida passa a ter vida, passa a ter características humanas. Por exemplo, nessa imagem, né, temos uma imagem de uma fábula, né? E aparece a imagem de uma formiga trabalhando, carregando uma folha, enquanto uma cigarra aparece tocando violão. São características humanas, ou seja, ações que animais ou seres inanimados não conseguem realizar na vida real. Porém, na fábula, os animais conseguem realizar essas ações e passam a ter vida. Então, essa é a principal característica do gênero fábula,
a personificação, que é quando animais e objetos inanimados passam a ter vida, passam a ter características e realizar ações típicas dos seres humanos. A segunda característica da fábula são os temas, ou seja, o que é que as fábulas abordam em termos de tema, em termos de assunto? As fábulas sempre vão tratar das virtudes e dos defeitos humanos. O que é que eu estou querendo dizer? As fábulas, de modo geral, elas sempre vão defender a virtude e condenar os defeitos. Virtudes como bondade, generosidade, honestidade, justiça, sinceridade, solidariedade, entre outras, né? E vão, por outro lado, condenar os defeitos, como a crueldade, o egoísmo, a preguiça, a maldade, etc. Então, na fábula, todas as vezes que nós lemos uma fábula, nós sempre vamos encontrar temas desse tipo, ou seja, as virtudes e os defeitos humanos. Porém, na fábula, na maior parte dos casos, quem vai ter esses defeitos e essas virtudes são os animais. Outra característica da fábula. Como é a estrutura da fábula? Todos os textos possuem uma estrutura. Pode ser uma estrutura em prosa, ou seja, parágrafos, né? Pode ser uma estrutura em versos, pode ser uma estrutura imagética, né? Com imagens, formas, cores, formatos. Todo texto vai ter uma estrutura. No caso da fábula, a maior parte das fábulas são escritas em prosas, ou seja, linha reta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É aquele texto que ele começa lá no início da linha e vai até no final da linha. A maior parte das a maior parte das fábulas são escritas em prosa. Porém, há algumas fábulas que são escritas em versos. Mas a maior parte das fábulas sempre são escritas em prosas. Consequentemente, elas são escritas em parágrafo. Ainda na estrutura da fábula, nós vamos encontrar o título da fábula, né? Os títulos das fábulas sempre têm alguma relação com as personagens que estarão presentes na história. Por exemplo, eu trouxe dois títulos, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga. Os títulos da fábula têm essa característica, que eles sempre mencionam, ou seja, eles sempre fazem referência às personagens que estarão presentes dentro da história que a fábula vai contar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma fábula, As Árvores e o Machado. Nós vamos ler essa fábula mais à frente. Eu só trouxe a imagem dela para vocês verem como é a estrutura de uma fábula. Percebam que é em prosa, ou seja, ela começa no início da linha e vai até o final da linha. Percebam também que ela é dividida em parágrafos. E quando chega aqui no finalzinho, ó, uma característica que sempre vai aparecer em todas as fábulas, a moral da história. É uma parte que vem separada, né, das demais partes, mas essa parte sempre vai trazer o quê? Uma mensagem de ensinamento, que vai repassar um ensinamento ao leitor, que é o objetivo de toda a fábula, sempre passar um ensinamento. Ainda no que diz respeito à estrutura da fábula, todas as fábulas ela possuem essa estrutura. O início, que é o começo da fábula, a abertura da fábula, onde vai ser mostrado a situação inicial, as personagens, né? Quem são as personagens daquela fábula, onde elas estão e o que elas estão fazendo. Quando a gente vai chegando no meio da fábula, aí vai acontecendo o desenrolar da história. Vão aparecendo novos fatos que vão desenrolar até chegar ao final. E o que é o final? É aquela partezinha onde é apresentado o fechamento da fábula. E geralmente é onde mostra o desfecho. O que é o desfecho? É o destino das personagens. Ou seja, aquilo que vai acontecer com a personagem. E lá no finalzinho da fábula aparece a moral da história. Todas as fábulas sempre trarão a moral da história. É algo obrigatório. Por quê? Porque é justamente na moral da história em que a fábula vai repassar o ensinamento. Então, as fábulas têm essa estrutura. Início, meio, fim e lá embaixo a parte da moral da história. Aqui eu trouxe uma fábula para nós lermos, né? A Raposa e a Cegonha. Aí vamos lá. Em uma floresta, a raposa e a cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas.
Percebam que esse primeiro parágrafo é o início da fábula, ou seja, mostra o local onde está se passando a fábula, ou seja, onde está acontecendo, mostra quem são as personagens, a raposa e a cegonha. Então, percebam que esse primeiro parágrafo ele tem um objetivo de mostrar onde se passa aquela história e trazer as principais informações, as informações iniciais. Agora nós vamos para o segundo parágrafo, que é justamente o meio da fábula. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso, contendo um pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito engraçado. Porém, a cegonha pôde apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita fome. Percebam que aqui é o meio da história. Aqui é onde começam a se desenrolar, a acontecer os fatos, para chegar até o final da fábula. Então, sinto muito, disse a raposa, parece que você não gostou da sopa. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Espero que, em retribuição a esta visita, você venha em breve jantar comigo, falou a cegonha. No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. Quando sentaram à mesa, o que havia para jantar estava dentro de um jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa não podia colocar o focinho. Percebam que essa parte aqui também é o meio da história, onde vão acontecendo os fatos. Ou seja, percebam que, tá? No meio da história, ou seja, no meio da fábula, vão acontecendo fatos envolvendo as personagens e que vai chegar até o final, que é o desfecho da história. Tudo que ela conseguiu foi lamber a parte de fora do jarro. Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a cegonha. Assim você sente no próprio estômago o que senti ontem. A raposa foi para casa e com muita fome. Moral da história. Percebam, aqui, a raposa foi para casa com muita fome. Percebam o que aconteceu nessa fábula, tá? A cegonha foi jantar na casa da raposa e a raposa fez uma brincadeira com ela em que ela não conseguiu se alimentar e, consequentemente, ficou com muita fome. No dia seguinte, a raposa foi jantar na casa da cegonha. A cegonha também fez uma brincadeira no mesmo sentido. Consequentemente, a raposa também não pôde comer e foi para sua casa com muita fome. Percebam que aqui a raposa foi para sua casa com muita fome. É o desfecho da história, é o final. O que aconteceu com a raposa. E, por fim, temos a moral da história. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Percebam que a moral da história, ela sempre vem no final e ela passa um ensinamento, ela passa um conhecimento, um saber. E qual é a moral que essa fábula passa? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, aquilo que você dá aos seus semelhantes, você recebe de volta. Outras características da fábula, mais especificamente as características linguísticas. A fábula, ela tem uma linguagem simples e objetiva. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É uma linguagem formal, do ponto de vista da gramática, mas é uma linguagem formal de fácil compreensão. Por quê? Porque a fábula, na maior parte dos casos, é um texto que é lido para crianças. Com isso, a linguagem dela tem que ser de fácil compreensão, de fácil entendimento, para que as crianças pequenas consigam entender e compreender esse tipo de texto. Outra característica, tá? Uso de termos era uma vez, certa vez, que são termos típicos dos textos narrativos. Aqui eu trouxe um exemplo, a cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Então, são termos bem típicos, tá? Não só das fábulas, como dos textos narrativos em gerais. Os textos narrativos que trazem, que contam uma história, um fato, um acontecimento, eles sempre usam esses termos. Era uma vez, certa vez. Outra característica da fábula, outra característica linguística, são os verbos no pretérito, ou seja, os verbos no passado, com o objetivo de demonstrar que são histórias que já aconteceram.
O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não é que todos os verbos que vão aparecer dentro da fábula são verbos apenas no passado. Não, você vai encontrar verbos no presente e em outros tempos verbais. Mas a maior parte dos verbos são verbos no passado. Aqui eu trouxe alguns trechos, né, da fábula A Cigarra e a Formiga. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou. A cigarra continuou se divertindo. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha. A cigarra, então, aconselhou. Percebam que todos esses verbos que estão marcados de vermelho são verbos que sinalizam ações que já aconteceram no passado, ou seja, são verbos no pretérito. Vocês vão encontrar muitos verbos no pretérito dentro dos textos da fábula. Outra característica que é muito comum, não só nas fábulas, como também nos textos narrativos em gerais, são os verbos de elocução. O que são verbos de elocução? Os verbos de elocução são verbos que aparecem antes das ações das personagens, mais especificamente das falas, dos diálogos. Por exemplo, afirmou, disse, declarou, exclamou, explicou, falou, gritou, perguntou, respondeu. São todos verbos que são colocados dentro do texto narrativo e, consequentemente, dentro da fábula, quando vão apresentar a fala de uma personagem. Por exemplo, a raposa disse. Percebam que antes de colocar o que a raposa disse, aparece um verbo de elocução, o verbo disse, ou seja, o verbo dizer. Não pense nisso, respondeu a cegonha. Percebam, antes de ser colocado logo após o diálogo, apareceu um verbo de elocução, respondeu. Os verbos de elocução, eles podem aparecer antes ou depois da fala de uma personagem. Espero que você venha em breve jantar comigo. Falou a cegonha. Percebam que logo após a fala da cegonha, aparece um verbo de elocução. Não pedirei desculpas pelo jantar, declarou a cegonha. Percebam que logo após da fala da cegonha, apareceu o verbo declarar. Então, esses verbos que aparecem antes ou depois das falas das personagens são chamados de verbos de elocução. Outra característica linguística do gênero fábula é o uso de sinais de pontuação que aparecem antes das falas das personagens. Por exemplo, 2 pontos, tá? Que pode aparecer antes das falas das personagens. A raposa disse, aí percebam aqui de vermelho, ó. Antes de aparecer a fala da raposa, aparece o uso do 2 pontos. Aí ela diz, ó, sinto muito. Outro sinal de pontuação que aparece antes das falas das personagens é o uso da travessão, tá? Percebam aqui, nessa fala, a cegonha falou. Aí aparece os 2 pontos e antes de aparecer a fala, ou seja, aquilo que a cegonha falou, aparece uma travessão. Então, é muito comum nos textos narrativos nós encontrarmos o uso de 2 pontos e o uso de travessões antes das falas das personagens. Aqui, a nossa atividade da aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar com a fábula As Árvores e o Machado. Então, vamos lá. Certo dia, um homem foi à floresta e pediu às árvores que lhe doassem um cabo para o seu machado. O Conselho das Árvores concordou com o seu pedido e deu a ele uma jovem árvore para esse fim. Percebam que isso daqui é o início da fábula, ou seja, o começo, a abertura, onde mostram quem são as personagens e também onde elas estão e começa o desenrolar dos fatos. Logo depois que ele colocou o novo cabo no machado, começou a usá-lo. Em pouco tempo, havia derrubado com seus possantes golpes as mais nobres e maiores árvores da floresta. Um velho carvalho lamentou a destruição das suas companheiras e disse: o primeiro passo foi a perdição de todas nós. Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, poderíamos ainda ter preservado nossos próprios direitos e ficarmos de pé por muitos anos. Moral da história: quem não respeita os direitos dos seus semelhantes não deve estranhar se um dia lhe fizerem o mesmo. Percebam que a fábula, aqui, ó, o que é que acontece no final, né? No final vem a reflexão,
Ou seja, a reflexão de duas árvores a respeito de quê? Do fato de elas não terem respeitado o direito de outras árvores e, por conta disso, perderam o seu direito de viver. E aqui, no final da história, vem o quê? A moral da história, que é o ensinamento, que visa o quê? Repassar uma mensagem de respeito, ou seja, repassar essa mensagem de ensinamento para os seus leitores respeitarem os direitos das demais pessoas que estão à sua volta para terem seus direitos respeitados. Aqui, algumas questões. Questão 1. O texto acima é um exemplo de... Esse texto que nós acabamos de ler é um exemplo de anúncio publicitário, bilhete, meme, fábula. Exato. Resposta, letra D. Hoje nós trabalhamos com o gênero fábula. Então, esse texto que nós acabamos de ler, As Árvores de um Machado, é uma fábula. Questão 2. Qual a finalidade, ou seja, o objetivo da fábula? Nós vimos que todas as fábulas sempre têm um objetivo. Então, qual é esse objetivo? Letra A. Convencer a adquirir um produto? Realizar um protesto ou reclamação? Letra D. Repassar uma informação? Letra D. Transmitir um ensinamento? Exato. Resposta, letra D. Transmitir um ensinamento. Toda fábula, ela sempre vai repassar um ensinamento, que vem justamente lá no finalzinho da fábula, através da moral da história. Questão 3. Qual o tema, assunto abordado na fábula acima? Percebam que lá no finalzinho da fábula, o que foi que a fábula falou? Vamos voltar lá no texto, para nós vermos. Moral da história. Quem não respeita os direitos dos seus semelhantes não deve estranhar se um dia lhe fizerem o mesmo. Então percebam que essa fábula, ela trata da questão do respeito. E ela passa uma mensagem de respeito, ou seja, nós devemos respeitar o direito das pessoas que estão à nossa volta para que nós tenhamos o nosso direito respeitado. Então o tema, o assunto dessa fábula é a questão do respeito. A resposta, a letra D. Questão 4. No trecho, logo que ele colocou o novo cabo no machado, começou a usá-lo. A quem se refere o termo em destaque? Percebam que o termo que está em destaque é o termo ele. Essa questão é uma questão de coesão referencial, que foi um conteúdo que nós trabalhamos nas aulas anteriores, ou seja, dentro de um texto sempre vai haver um termo que se refere a outro que foi dito antes no texto. Quando vocês se depararem com uma questão desse tipo, nós temos que voltar ao texto para verificar a quem que o termo está se referindo. Então, vamos lá. Vamos voltar no texto. As árvores e o machado. Vamos lá. Logo que ele colocou um novo cabo, começou a usá-lo. Em pouco tempo, havia derrubado com seus potentes golpes as mais nobres árvores. Esse ele... Quem foi que colocou esse novo cabo? E quem foi que derrubou? Percebam que esse ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao homem que foi à floresta pedir um cabo novo para o seu machado. Então percebam que o ele é um exemplo de pronome coesivo anafórico. Por quê? Ele está se referindo a alguém que aparece bem lá no início do texto, ou seja, alguém que apareceu antes no texto. Vamos para a próxima questão. No trecho, em pouco tempo havia derrubado com seus possantes golpes as mais nobres árvores. O termo em destaque não tem o mesmo sentido que... Percebam, essa questão é uma questão de relação de sinonimia, ou seja, termos de sentido equivalente. Quando a gente lê esse trecho aqui, em pouco tempo havia derrubado com seus possantes golpes. Quando a gente escuta essa palavra possantes golpes, a gente deduz que essa palavra possante, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer algo forte, violento, não é isso? Mas a questão, ela quer saber o seguinte, o termo em destaque não tem o mesmo sentido que... Entre esses termos que estão aqui, qual o que não tem o mesmo sentido que possante? Ou seja, possante é a mesma coisa que forte, tem o mesmo sentido. Possante é a mesma coisa que potente, tem o mesmo sentido.
Possante é a mesma coisa que violento, tem o mesmo sentido. Possante só é diferente em termos de sentido da palavra frágil. São coisas contrárias, coisas opostas. Então, a resposta é a letra D. Questão 6. No trecho, um velho carvalho lamentou a destruição das suas companheiras e disse. O verbo em destaque pode ser classificado como. Percebam que esse disse é um verbo de elocução. São os verbos que aparecem antes ou depois das falas das personagens. Afirmar, dizer, perguntar, responder, declarar, exclamar, explicar. Então, esse verbo aqui, disse, ou seja, o verbo dizer, é um verbo de elocução, tá? E, por fim, uma questão de verdadeiro ou falso, para nós respondermos. O gênero fábula mostra uma história real que, de fato, aconteceu? Falso. A fábula não mostra histórias reais, tá? Letra B. O gênero fábula mostra uma história fictícia e imaginária. Isto é, algo que não aconteceu, verdadeiro. As histórias das fábulas são sempre fictícias, ou seja, algo não real. Letra C. O gênero fábula tem como finalidade realizar uma reclamação? Não. As fábulas, elas não realizam reclamações, críticas ou protestos. É falso, tá? Letra D. O gênero fábula tem sempre o objetivo de repassar uma mensagem de ensinamento verdadeiro. A fábula é um gênero instrutivo, ou seja, ela sempre vai instruir passando um ensinamento através da moral da história. Letra E. As fábulas trazem como personagens animais e objetos os quais possuem comportamentos humanos verdadeiro. É uma das principais características da fábula, a personificação. Letra F. O gênero fábula aborda temas relacionados às virtudes bem como aos defeitos humanos? Verdadeiro. Bem, pessoal, a aula de hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre o gênero fábula. Até a próxima aula.